de Lucas, ao qual eu irei entrevistar. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Hoje com o professor Sérgio, de Geografia. A gente vai fazer uma entrevista com ele. A maneira que você fala no âmbito de trabalho é a mesma que você fala em casa? Sim e não. Sim, porque é bom sempre praticar a norma culta, mas também a gente sabe que a ética profissional, muitas vezes a gente não precisa colocar palavras ou até mesmo alguns termos técnicos que a gente aplica, principalmente em sala de aula, em casa. Então, é sempre bom estar praticando a norma culta, evitar o máximo possível as gírias, vícios de linguagem, para que isso não se torne um costume e acabe passando no próprio trabalho, né, no âmbito escolar. Então eu procuro sempre estar conversando. Claro que a gente se sente mais à vontade conversando entre amigos, em casa, mas é sempre bom estar praticando, porque às vezes alguns vícios a gente acaba colocando até mesmo no trabalho, né? No trabalho eu procuro agir de maneira mais formal, profissional. Você acha que existe preconceito linguístico? Sim, existe sim. Varia muito das localidades, das regiões. Sim. Principalmente em relação a alguns termos utilizados ou de região para região, ou então até mesmo alguns termos populares, como por exemplo favela, que hoje passou a se chamar comunidade. Algumas colocações que são utilizadas nesses locais muitas vezes não são aceitas em outras. E por não ser, vamos dizer assim, de uma totalidade, de um todo da população, acaba sofrendo alguns preconceitos. Tem se quebrado muito essas barreiras. Hoje, principalmente através das músicas, isso tem ganhado um âmbito muito maior. Mas com certeza ainda tem muito preconceito em relação a esses vícios de linguagem. Para você, o português é difícil, tanto na fala como na escrita? No meu caso particular, ele é um pouco mais difícil, porque eu sou dislexo. Então, por ser dislexo, né, ter essa disfunção, eu sempre tive que me esforçar um pouco mais, principalmente na escrita, em relação ao português. Como você falou, sofria preconceitos, antigamente sim, mas coisas que a gente vai superando ao longo do tempo. Eu acho que o português ele não é tão difícil quanto parece ser, mas ele precisa de um pouco mais de atenção e de qualidade. Se o professor não consegue passar com qualidade, o aluno não tem o desejo de aprender, fica muito complicado, ele vai achar mais difícil ainda. Mas em si eu acho o português uma língua fácil de se pronunciar. Não. Até que eu tenho facilidade. Para você, existe uma maneira correta de se falar? Não. Depende do meio onde se convive, assim. Não existe, acho que não. Eu acho que a maneira correta de se falar fica meio padronizado. Mas eu acho que, claro que tem que ter algumas concordâncias, algumas coerências. A gente não pode exigir que se fale de uma maneira culta, de uma norma culta, uma pessoa que não tem base, que não tem educação. Mas aqueles que têm, eu acho que o quanto mais ela puder falar de uma maneira mais coerente, que seja pelo menos entendível, porque também tem isso. Muitas vezes as pessoas falam e ninguém consegue entender nada. E vem uma pessoa com uma linguagem simples e consegue passar uma mensagem de forma mais clara. Então acho que há momentos e há momentos. Não acho que tenha um padrão, mas com certeza eu acho que deve ter pelo menos uma coerência, principalmente com aqueles que conseguem ter um pouco mais de aprendizado e de educação. Obrigada a todos.